20 anos, a responsabilidade social, gestão pautada pela relação ética e transparente da empresa com os públicos dela e por metas compatíveis com o desenvolvimento sustentável, ainda era desconhecida no país. Embora grandes empresas venham investindo mais no conceito nas últimas décadas, a atuação socialmente responsável está ao alcance de organizações de todos os portes. Para as pequenas e médias empresas, a responsabilidade social pode ser uma forma de garantir a sobrevivência e estimular o diferencial competitivo, além de transformar a vida das comunidades que vivem no entorno delas. Vocês sabem o que é mídias sociais? Esse grupo de jovens, que tem de 13 a 15 anos, assistiu a uma apresentação sobre marketing digital. Divulgação das empresas, das marcas. Há um trabalho muito grande através das redes sociais. Eles frequentam a rede Beija-Flor na região metropolitana de São Paulo. A ONG oferece atividades de cultura, esporte e consciência ambiental no contraturno da escola. A palestrante, a empresária Fabiana Pereira, participa do projeto por meio da ABRAD, a Associação Brasileira dos Agentes Digitais. Para ela, a participação muda a imagem da empresa não só junto aos clientes. E isso traz para dentro da empresa também uma união, um certo calor humano, um certo amor entre os próprios funcionários da empresa quando se junta com esse trabalho social. Esse projeto, que acontece em parceria com empresas, tem foco na orientação vocacional. Toda semana tem a visita de um profissional de uma área diferente para inspirar e orientar os jovens. Inclusive, muitos deles já escolheram no que vão trabalhar. Tatuador, professor de breaking. Fazer faculdade de contabilidade. Coordenadora da rede, Ivone lembra que as empresas podem participar de projetos sociais doando tempo e serviços e que para transformar mesmo uma comunidade, a ajuda deve ser constante. Que é uma coisa assim, é ainda pouco utilizada aqui, que são as leis de incentivo, onde as empresas não têm custo nenhum, elas podem deduzir 100% ou do seu imposto de renda, ou, por exemplo, aqui em São Paulo, do ICMS. As que participam se sentem muito felizes, muito gratificadas por ter esse jovem lá. Para falar sobre a responsabilidade social de pequenas e médias empresas, hoje a gente recebe Vitor Graça, gerente executivo da Fundação Abrinq, e Bernardo Castelo Branco, sócio da Casulo, uma empresa de apresentações corporativas. Você também pode participar dessa conversa, mande suas perguntas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter usando a hashtag Panorama TV Cultura. Uma boa tarde, obrigada pela presença dos dois. Bom, a gente viu o exemplo da Fabrícia, né, que faz esse trabalho social por meio da empresa dela. Ela mesma falou sobre os retornos e a ONG, que recebe a presença também desses empresários, falou sobre a receptividade das crianças também. Qual que é o maior desafio para que pequenas e médias empresas comecem a dar os primeiros passos nessas parcerias aí com projetos sociais? Boa tarde, obrigado pelo convite, sempre bom falar da nossa causa. E para iniciar, acho que precisa vontade, né? Acho muito importante, pequena ou qualquer empresa, escolher a causa com qual ela se identifica e tomar a decisão de ajudar. A partir daí, procurar ajuda, né, de como poder fazer isso. Eu acho que interessante é tomar a decisão, procurar a causa que ela quer ajudar e aí começar. Bom, como sempre, aquele planejamento, né, Bernardo? Obrigado pelo convite também, Adriana, convite da TV Cultura. A gente vê muito as grandes empresas participando com os projetos de responsabilidade socioambientais e poucas vezes as empresas pequenas. Mas eu acredito que é isso também, Vitor, dá o primeiro passo. É possível fazer coisas, sim, mesmo com poucos ou até com nenhum recurso, como a gente vai ver, doando o seu trabalho, doando o seu conhecimento. Conta um pouquinho, então, da sua experiência com voluntariado por meio da sua empresa. Por que você resolveu começar a fazer? O primeiro passo foi nos associarmos à ABRAD, que é a Associação Brasileira dos Agentes Digitais. A partir daí, você começa a ter um trabalho coletivo, o que dá mais força. Dentro da ABRAD, nós criamos um núcleo de responsabilidade socioambiental, que hoje é dirigido pelo Rogério de Godoy, da Mídia Post. Então, nós determinamos um líder e, a partir daí, nós fomos atrás de projetos que nós poderíamos apoiar. Um deles é o projeto com a Rede Cultural Beija-Flor.
o que a gente pode fazer, já que a associação não é como uma grande empresa com muitos recursos, a gente pode doar o nosso tempo e o nosso conhecimento. Então, regularmente, mensalmente, com o Instituto Beija-Flor, os nossos associados e os nossos diretores ministram palestras, cursos, workshops para os jovens, pensando na colocação profissional deles, pensando no futuro desses jovens, como que eles vão atuar. O tema agora é a indústria 4.0. Como nós somos uma associação que trabalha com o meio digital, então nada melhor do que a gente falar da nossa expertise. Então o tema agora é internet, são as mídias sociais, SEO, mobile, eles ficam fascinados. É a realidade deles, É a realidade deles, está na mão deles, como eu falo. A palestra que eu fiz no final do ano passado, eu falava, qual é o emprego que a gente vai ter amanhã? Será que o emprego que a gente está pensando hoje, amanhã, ele vai ser uma realidade? Então, a gente atua na área que é do nosso conhecimento, mas fazendo essa integração, trazendo a participação da comunidade. O Vitor falou dessa estrutura que eles criaram para conseguir fazer um trabalho de continuidade. Qual que é a importância de que o trabalho seja contínuo e não apenas ações esporádicas? Acho importante essa participação numa associação. A própria Fundação Abrinq, né? A Abrinq é a Associação dos Fabricantes de Brinquedos, que começou em 89 com uma ação com grandes empresas e pequenas, e que faziam o que a gente chama de colher medida, né, contra a diarreia, né? Então era muito simples, mas de uma forma planejada, né? Então, o lançamento do e-book que a gente fez é exatamente para dar um primeiro passo, mostrando como você identificar o que você quer fazer, planejar e fazer uma ação consistente para que você consiga também fazer uma diferença, senão você faz no momento, faz em outra, você não aproveita, inclusive, dos benefícios que essa ação pode ter, né? Então, se você identificar a causa, fizer um plano de longo prazo, de ajuda, mesmo que você considere que é pequena, que faz muita diferença, ela vai fazer muita diferença na vida das pessoas. Eu tive uma experiência anterior à Fundação Abrinq, que era uma empresa muito pequena e que a gente conseguiu, dentro do município, envolver, e que no fim foram para 5 municípios, né? Dentro do envolvimento, que você traz gente, isso acontece, você fala, nossa, como uma empresa tão pequena conseguiu uma movimentação tão grande? Porque a gente tinha planejado, a gente tinha dentro da cultura da organização, mesmo que pequena, né? Inclusive com todos os funcionários envolvidos, de levar isso adiante. E aí é a importância do impacto. Vamos conhecer, então, algumas dessas dicas práticas frente ao poder financeiro e de mudanças das grandes empresas. Para boa parte das pequenas e médias, a responsabilidade social ainda parece algo distante. Para mostrar que essa forma de gestão também está ao alcance das menores, a Fundação Abrinq preparou um e-book. Nele, a Abrinq ensina empresários a transformar as empresas em negócios com impacto social, fortalecendo a marca no mercado. Vamos começar falando sobre o que as iniciantes podem fazer para serem socialmente responsáveis. Então, a gente tem aí algumas das dicas que a gente resumiu da cartilha. A empresa iniciante, ela não sabe como contribuir, não tem recurso fixo, quer mudar o foco de iniciativas sociais e uma das sugestões sobre o que fazer é doações únicas e de diferentes valores. Comente, então, essas dicas. Parte da nossa função, a nossa missão é melhorar a vida e a qualidade das crianças e adolescentes. Mas parte da nossa missão é compartilhar as experiências que a gente tem para que outros possam fazer. Então, a ideia do e-book e a ideia de colocar alguns passos é exatamente nesse sentido. Dá uma olhadinha no que você tem, conversa com seus parceiros, conversa com seus colaboradores, como é que a gente pode ir adiante. Então, a gente foi tentando dividir em passos que estão compartilhados nessa publicação. E aqui a gente está falando sobre doações únicas e de diferentes valores, coisas que envolvem recurso financeiro, mas o Bernardo falou que existem iniciativas que não precisam de dispêndio de dinheiro, né, Bernardo? Dá alguns exemplos. Nós trabalhamos também com atividades filantrópicas, como doação, que é importante. Muitas vezes é o que é possível para ou pessoa física ou para empresa, mas na maioria das vezes nós procuramos também sermos ativos no sentido de participar das comunidades, estar presente nas comunidades, compartilhando o nosso conhecimento. É importante o exemplo, né? O nosso exemplo como profissionais, contar como que foi a nossa carreira, como
como o nosso desenvolvimento, como que a gente chegou até aqui. Então, é muito importante esse contato pessoal com as pessoas também. A forma de participar que a gente encontrou foi essa, através da educação, que é um projeto que a Brinq também desenvolve fortemente. E quero dizer e agradecer que o Bernardo aqui, antes de começar o programa, já fez uma doação para a Fundação Brinq. Vai ajudar a gente numa apresentação que você vê, nem é um recurso, uma capacidade que a empresa dele tem e já se comprometeu a nos ajudar. Muito bem, já tivemos então um resultado positivo. Né? Estamos aqui fazendo o nosso trabalho responsável. Tá? Vamos continuar então falando sobre as empresas doadoras. O que elas podem fazer para serem socialmente responsáveis? Mais dicas da Fundação Brinq. A doadora entende a importância de contribuição contínua, inclui doação no planejamento e o que ela deve fazer é doações programadas e mensais, aquela questão da continuidade que a gente estava falando aqui, né? A doação única é importante porque ela experimenta um pouco aquilo, né? Conhece um pouco da organização. Mas para a organização também se planejar, é interessante que essa empresa também faça uma doação planejada e mensal. Isso é o ideal para o planejamento dos dois. Não precisa ser um grande valor, mas que seja consistente. E dentro dessa doação, que ela também comece a se relacionar com a organização, mas espera aí, para onde está indo o meu recurso? É isso mesmo? Está indo para a educação? Ah, não, está indo para um projeto de saúde. Então, esse planejamento para a gente é muito importante. Os impactos, normalmente, se dão com um certo tempo, né? Então, essa participação é importante. Agora, a gente tem dicas para empresas orientadas por metas. Vamos ver quais são as sugestões da Brinq para essas empresas. A empresa orientada por metas, ela quer agregar valor, apoiando uma causa social ou ambiental. O que ela deve fazer? Buscar uma organização que garanta um benefício qualificável. Traduza isso para o nosso público. Na verdade é o seguinte, tem sempre o investimento, o reconhecimento da empresa ou do dono que precisa fazer alguma coisa. Normalmente, essas organizações ou empresas, a parte de doação está ou no RH ou no marketing. Algumas já têm uma área de responsabilidade social, normalmente as maiores, ou o próprio dono, o presidente da empresa que faz. Mas essa ação tem um resultado positivo para a marca, né? Tem pesquisas que mostram que uma empresa socialmente responsável, o consumidor, ele prefere comprar um produto de uma empresa que ele sabe que vai fazer um benefício, que vai devolver para a sociedade um pouco daquilo que ela está recebendo. Então, é importante, inclusive para a organização, que a empresa mostre, olha, eu fiz esse investimento e eu tive esse benefício, ou na imagem ou até em venda de produto. As empresas grandes são até cobradas, né, Vitor? Em muitos casos, os fornecedores cobram se ela trabalha com responsabilidade social. No nosso caso, no caso da pequena, eu vou fazendo esse contraponto, a gente trabalha de uma maneira mais discreta, não tem... a finalidade não é tanto a preocupação com o marketing ou com a divulgação, como as empresas grandes trabalham, mas sim em realizar o nosso papel, que eu acredito que seja o nosso papel perante a sociedade. Bom, vamos dar uma olhadinha agora numa outra dica. Vamos ver o que podem fazer as empresas que são orientadas pelo marketing. E aí é o marketing relacionado à causa, né? Destina parte da venda de um produto ou serviço para alguma iniciativa, que fazer parceria com alguma organização relevante. No caso de vocês acabaram... a empresa de vocês é voltada assim, mais para o mercado digital, né? Isso. E vocês estão tratando sobre temas digitais nesse voluntariado que vocês estão fazendo. Na questão do conteúdo, sim. É a área que a gente atua. Então, no caso, existe esse trabalho ativo na área de educação, os treinamentos e as palestras, e a gente atua também fazendo nossas doações para diversas instituições. Então, tem esses dois trabalhos. E atuamos também junto a governos. A gente ministra também as palestras e os cursos para a ETEC Parque da Juventude. Facilita a ação social quando a área de atuação é parecida com o propósito daquele projeto social que vai ser apoiado? Ajuda, mas não necessariamente, né? Então, como você falou para a gente traduzir um pouquinho, o marketing relacionado à causa nada mais é que fazer uma ação cujo resultado, parte dele, vai reverter para uma organização, né? Então, por exemplo, a Fundação Brinq tem ações com 1 centavo em cada bujão de gás vendido, que é enorme. A gente tem, às vezes, num produto que estão no supermercado, e tem, às vezes, com um saquinho de pipoca, né? Então, é
diferente, sifão, venda de sifão. Então, isso é muito, muito diferente. Então, não necessariamente uma empresa da área de saúde tem que investir em um projeto de saúde, né? Depende um pouco da cultura e do que é voltado aquela empresa ou aquelas pessoas que lideram a empresa. Às vezes a pessoa gosta de educação, às vezes a pessoa gosta de saúde, então acho que tem que ter mais a ver e tem mais conexão quando bate essa cultura. Bom, vamos dar uma olhadinha então em outra tela, vamos ver o que as apoiadoras ou parceiras podem fazer. As apoiadoras ou parceiras oferecem grande quantia à causa, organização ou projeto, financiam projetos que gerem grande impacto ao público-alvo. O que elas podem fazer? Elas têm um potencial de engajamento na causa e disposição para a marca. Então, aí já parte para uma empresa talvez não pequena, mas um pouco mais para a média, que já tem um recurso para tocar um projeto, que pode ser em parceria mesmo, em que a gente, na Fundação Abrinq, monta até um comitê técnico para decidir para onde a gente vai. A gente vai onde você tem a fábrica, onde você tem pontos de venda. Não, a gente pode ir para um setor ou para uma região onde os indicadores são piores. Então, é trazer. E aí, essa parte do planejamento e da doação já fica num patamar um pouquinho mais elevado, mas também traz uma gestão compartilhada desse programa. Isso tem a ver também com a questão da experiência, né, com aquele projeto social. Conforme você vai trabalhando mais, você vai criando novas estratégias, tem um know-how mesmo aí, né, Bernardo? Por isso é importante ter o vínculo e, no nosso caso, não são projetos pontuais, mas a gente trabalha com um planejamento de longo prazo. Então, a gente faz planejamentos anuais, no caso da Abrinq, isso é importante até para organizar o caixa e os projetos propriamente, mas a gente trabalha com planejamentos anuais para a gente poder todos os meses do ano estar atuando. Muito bem. Por último, agora a gente vai falar das empresas que já são reconhecidas. Bom, a gente tem aí empresas reconhecidas realizam ações mais desenvolvidas, buscam reconhecimento via programa, carta de compromissos, certificação ou selo por ações de alto impacto social, o que fazer obter recomendações de organizações e reconhecimento público pela conduta exemplar. Aí a gente está mais um degrau acima ainda, né? Para quem já fez, mas eu acho que cabe também para a pequena empresa, né? Se você entrar e ver informações na Fundação, a gente dá diferentes reconhecimentos, né? E é importante para o reconhecimento. Você fala, não, mas vai incentivar a marca. Sim, a gente quer que incentive, que outras queiram fazer, né? Na verdade, é o ciclo virtuoso dessa história, né? E na Fundação Abrinq, a gente tem um selo que a gente reconhece, a gente fala que é o Empresa Amiga da Criança. Que tem empresas de todos os tamanhos, de gigantes para muito pequena empresa. E elas são reconhecidas, não tendo trabalho infantil, fazendo ações sociais que não precisam ser conosco, e elas são reconhecidas como empresa amiga da criança. Isso é super importante. É o exemplo, né? Exemplo. Muito bem. Bom, daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa, então a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje a conversa é responsabilidade social para pequenas e médias empresas. Aqui com a gente, Vitor Graça, gerente executivo da Fundação Abrinq, e Bernardo Castelo Branco, sócio da Casulo, uma empresa de apresentações corporativas. Você também pode participar dessa conversa. Mande suas perguntas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter, usando a hashtag Panorama TV Cultura. No último bloco, então, a gente conferiu várias dicas para diversas empresas começarem o trabalho de responsabilidade social. Existe um momento ideal para começar a colocar em prática essa parceria com projetos sociais, Bernardo? Eu acho que não. Na verdade, a responsabilidade social começa, e ambiental, sempre juntas, isso é importante frisar, começa dentro de casa. Pensando em economizar luz, reciclar materiais, formas diversas de economizar. Então, não tem momento certo para começar. É agora. Depois, quando você vai para a rua, você pode trabalhar com a comunidade ou com o mercado, você pode fazer um trabalho filantrópico, dentro do que cabe no seu bolso. Você pode fazer doação de 5, de 10, de 20 reais, contanto que você possa honrar esse compromisso constantemente. A partir daí,
você tem várias possibilidades. Como eu disse, no nosso caso, a gente doa o nosso conhecimento e um pouco do nosso tempo. Essa era a minha próxima pergunta, né? Lidar com a questão do caixa apertado, né? Que é comum para muitas pequenas e médias empresas. Além dessas ações que não demandam dinheiro, como lidar com essa questão do pouco dinheiro para conseguir ajudar algumas causas? É muito interessante, porque a parte de captação de recursos da Fundação Abrinq sou eu que faço. Então, a gente precisa de recurso financeiro. Mas a participação das empresas de várias formas também é importante. Às vezes pode ser produto, pode ser conhecimento. Às vezes o trabalho de um contador numa organização parceira faz muita diferença. Então, acho que a visão é que, né, se fala um pouco de sustentabilidade, né, a gente tem que devolver o mundo um pouco melhor daquilo que a gente recebeu, né? Dá para ser de muitas formas, né? Eu acho que o envolvimento de uma associação, da tua empresa, dos seus colaboradores, o que você decide, e acho que a hora é agora. Quando é que eu começo? Não, começa agora. Né? Dá uma olhadinha no que você pode fazer, começa devagar e participa. Olha, eu posso dar tempo, eu posso fazer um plano de voluntariado, eu acho que é super bacana. Isso valoriza, inclusive, sabe, para a pessoa, pô, eu quero trabalhar nessa empresa, sabe, segurar os talentos, né, que sempre dizem. Eu quero ficar aqui, quer dizer, a empresa tem a sua ação, ela está aqui para dar lucro, mas ela está entendendo que também ela participa do mundo, ela está devolvendo um pouco, ela está entendendo que ela participa de um ecossistema maior. Para você ter ideia, Adriana, a gente envolveu o nosso advogado, Dr. Igor Reichoff, um advogado da associação, o nosso diretor executivo, o Paulo Centenário, participou o ano passado de uma ação com a ONG Banco de Alimentos, os nossos diretores, os nossos associados, como é o caso da Fabrícia. Então, também tem espaço para todo mundo trabalhar. A gente tem um comentário aqui do Emerson Tirabassi pelo Facebook, ele falou uma coisa bem na linha do que a gente está comentando aqui. Responsabilidade ambiental, cidadania, a todos cabe participar, né? E como envolver os funcionários, o quadro de funcionários também, nesse trabalho social que normalmente é encabeçado aí pela diretoria, pelo menos o planejamento? Eu acredito que dando o exemplo. Ninguém é obrigado a fazer nada, não é forçado, não é de cima para baixo, mas é dando o bom exemplo. Eu acredito que é a partir daí que a coisa se dissemina. E, por outro lado, os funcionários também podem, de repente, sugerir ideias para que a empresa passe a desempenhar um papel social? Eu acho super importante. A gente está falando do e-book, da publicação, mas a gente tem uma outra publicação que, se alguém quiser procurar depois, as nossas publicações são todas gratuitas, estão lá no Ixu, sobre voluntariado. E acho que é importante ser de verdade, né? Que a empresa faça realmente, não porque dentro da caixinha precisa ter uma ação, mas porque a empresa decidiu, ou os próprios funcionários se juntarem e falarem, escuta, a gente está aqui, mas a gente quer participar, como é que a gente pode fazer, né? Tem um ativo ali, não, mas a gente não tem recurso. Não, mas espera um pouquinho, você tem uma formação, eu tenho outra, se a gente colocar junto, dá muito para fazer. E não é só, né, a gente briga, não é só pintar a parede, né? Tem muita coisa para ser feita, né? Uma agência de publicidade pode fazer uma campanha para uma ONG, né? Tem muita coisa para ser feita e acho que é um caminho, acho que pode ser uma proposta da empresa, mas pode os funcionários também, olha, vamos fazer, vamos botar, como é que a gente faz isso? Peraí, tem várias publicações que nos ajudam, vamos seguir por aí. A gente está falando aqui de apoiar causas externas à empresa, mas existem outros fatores que fazem de uma empresa responsável socialmente, que é desde o trato com os funcionários até a história da economia de luz que você estava conversando, né, Bernardo? Sim, como a gente falou, começa dentro de casa e para o bem-estar e para a felicidade das pessoas. Então, nesse sentido que a gente busca ser responsável em relação ao meio ambiente. Claro que a gente está envolvido no processo econômico, as empresas geram riqueza, geram empregos, então a gente precisa pensar, né, na parte econômica, mas que seja sustentável, quer dizer, que a gente possa pensar em quem vem depois, nas gerações futuras, e a questão também da justiça social, quer dizer, a gente fala em empresas, a empresa é um bem abstrata, quer dizer, a empresa é feita de pessoas e essas pessoas estão dentro de uma comunidade junto com outras pessoas. Então é importante que todo mundo
atue junto. Não adianta apoiar um projeto social e, de repente, desrespeitar a legislação trabalhista, ter um fornecedor que tem uma procedência um pouco duvidosa. É um conjunto, então, ser uma empresa socialmente responsável, né, Vitor? Exatamente. Eu acho que a sustentabilidade, né, tem uma coisa de uma visão holística, eu acho que é o que você precisa fazer para dentro da empresa, né? Não adianta você ajudar uma organização aqui e não seguir as regras trabalhistas, ou não tirar nota, ou ter um fornecedor que você sabe que está estragando alguma parte lá no meio ambiente. Eu acho que precisa ter essa visão. E tem o retorno, viu? A gente sabe que funciona, as pessoas reconhecem essas ações. É o que eu ia perguntar. O retorno, quando a gente fala de voluntariado, todo mundo que faz voluntariado fala que recebeu muito mais do que deu, mas tem um retorno financeiro para as empresas também, né, Bernardo? Um reconhecimento do mercado. Tem, com certeza. Um reconhecimento do mercado. Agora, mais do que nunca, se discute a questão da ética, quer dizer, dos valores, que são, né, os valores da empresa, os valores pessoais. Hoje, mais do que nunca, as empresas estão preocupadas com o código de ética, o que você aceite ou se adapte ao código de ética. Mas tudo isso que deveria ser uma coisa básica, ou talvez obrigatória, que parece que não é. Então, a gente trabalha para reforçar essa questão, para reforçar toda essa questão ética e de responsabilidade social perante a sociedade. Bom, então, só para lembrar aquela velha máxima, não importa o tamanho, se cada um fizer a sua parte, a gente já vai ter um benefício muito grande para a sociedade. Para você que tem pequena, média empresa, ficou interessado em conhecer a cartilha, fala para a gente o endereço, por favor, Vitor. Pode entrar no site da Fundação, www.fadc. É esse que está aparecendo aí embaixo. .org.br, exatamente. Ou põe no Google Fundação Abrinq, que vai aparecer. Logo na primeira página, nas notícias, você vai poder baixar levinho, não tem problema, baixa rápido. E se tiver mais alguma dúvida, tem uma série de publicações, pode mandar e-mail para a gente que a gente vai ajudar. Tá certo, eu agradeço muito a presença dos dois, acho que a gente passou esse recado super importante, até uma próxima oportunidade. A gente fica por aqui, inscreva-se em nosso canal no YouTube, lá estão todos os nossos programas anteriores, youtube.com/jornalismo TV Cultura. A gente volta amanhã com um outro assunto, um panorama sobre os novos papéis sociais da mulher e do homem. Uma ótima tarde para você e até lá.